Nos dias 27 e 28 deste mês, acontece o minicurso Lacan Chinês, que vai ser aí com o vencedor do Prêmio Jabuti, o psicanalista Cleiton Andrade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui também psicanalista Augusto Moschel. Augusto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Oi, bom dia, Adalberto. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Vamos falar sobre esse curso, esse mini curso, melhor dizendo, né? Lacan Chinês. Lacan, a gente já tem uma ideia, né, da figura de Lacan para psicanálise e tudo mais, né? Mas esse termo, esse título, Lacan Chinês, qual é o que desvenda esse título, Lacan Chinês? Bom, Lacan é conhecido, um psicanalista conhecido, nascido na França e que fez todo um esforço teórico de reler a obra de Freud. E geralmente a trajetória mais conhecida de Lacan é através da renovação que ele fez nessa leitura de Freud, mas sobretudo com os avanços dos conhecimentos teóricos da academia ocidental, da filosofia ocidental. Então esse é o Lacan que a gente costuma conhecer, o Lacan que, tendo vindo, né, um pouco depois de Freud e podendo contar com certos avanços das ciências ocidentais, conseguiu inovar em algumas coisas na leitura de Freud. Muito bem, a proposta do curso do Cleiton é mostrar que essa renovação, essa forma que Lacan pôde renovar a psicanálise não se deveu somente ao contato de Lacan com esses avanços do nosso conhecimento no Ocidente, mas que foi fundamental para o percurso de Lacan o contato que ele teve com a cultura chinesa, com a filosofia chinesa, com a poesia chinesa, bom, uma série de aspectos da cultura chinesa que permitiram Lacan repensar conceitos fundamentais da psicanálise. Legal, que bacana. Isso aí já deixa a gente, claro, né, com uma imaginação, claro, né, ela flui nesse sentido, porque enfim, a gente tem uma ideia, né, do que é, né, de uma maneira muito geral, claro, né, do que é a cultura oriental, né, enfim, e como esse contato ele pode ter sido, né, em termos de enriquecimento filosóficos e uma série de outras coisas, de visão de mundo também. É mais ou menos nesse sentido, como ele entrou em contato, né, com esse universo e o que isso teve de impacto nos próprios estudos, né, que ele já vinha desenvolvendo. O que mudou para ele? Um ponto importante, que só para a gente situar mesmo, Adalberto, já que isso aí exigirá do nosso professor o próprio minicurso, né, são assuntos complexos, mas a ideia é a seguinte: a filosofia ocidental, desde os gregos, foi muito marcada por um esforço de encontrar a essência das coisas, encontrar conceitos, palavras que conseguissem definir a essência das coisas. Isso marca a linguagem, a escrita, todo o estilo do pensamento ocidental. O que Lacan encontrou na cultura chinesa não foi tanto o que interessou a ele, não foi tanto essa dimensão mística, no sentido de um saber oriental oculto, que aí sim chegaria à essência das coisas. Não é isso que interessa a Lacan. O que interessa a Lacan é a prática na cultura chinesa que permite se relacionar com um certo vazio de sentido. Se o nosso sofrimento, se grande parte do sofrimento humano se dá quando a gente é atormentado por algum sentido, atormentado por algum pensamento do qual a gente não consegue se livrar, pensamentos que insistem, que a gente não sabe de onde vem, o recurso à cultura chinesa permite a gente pensar como a gente pode descobrir um certo vazio, uma relação com a falta de sentido que permita a gente reencontrar algum sentido para aquilo que a gente vive.
Então, a ideia aí na cultura chinesa, através de diferentes práticas, acho que isso é importante, não é tanto a gente pensar, né, como às vezes se idealiza a relação com certa cultura oriental, como se eles tivessem alcançado o sentido máximo das coisas. A ideia é talvez até o contrário, é ver que na experiência chinesa, da língua chinesa, da escrita chinesa, foi se destacando já há muitos séculos essa necessidade de encontrar uma relação com o vazio, que aí sim permite a gente dar significados e diferentes significados às nossas experiências. Olha só, Augusto, essa questão do vazio, ela diz respeito às coisas, como é que eu posso dizer, como é que a gente pode abordar? Fala sobre suicídio, fala sobre esse vazio mesmo que você comenta aí, ele diz respeito a essa coisa existencial e diz respeito a suicídio, a própria eliminação, ou o que mais está contido dentro dessa questão do vazio? Uhum. Sim, o suicídio é o exemplo máximo de um estado de sofrimento que leva o sujeito a não suportar. Mas aí é curioso, né, Adalberto? A gente pode dizer que sim, a pessoa que está pensando em cometer suicídio, ela está experienciando um vazio, mas é um vazio que ao mesmo tempo é tão compacto, né? É tão presente, ele ganha essa densidade tão forte que se torna insuportável. A gente precisa de talvez outras categorias, de outras culturas, e esse é o interesse de Lacan pelo chinês, para que a gente possa entrar com outra perspectiva sobre o que é essa experiência do vazio. Então, não é o vazio, o interesse, né, do assunto é como a gente se relaciona com um certo vazio, mas que permita a gente dar diferentes significados para as coisas. A gente pode pensar que a pessoa que está nesse limite do sofrimento suicida, com pensamentos suicidas, ela suporta sim um vazio, mas é um vazio que ao mesmo tempo ele se torna absoluto, né? Ele não permite a pessoa pensar em nenhuma outra coisa. Então é Em sobre outro esse assunto sentido, de como a gente pode interromper, assim, em outro sentido, a gente precisa de alguns vazios, digamos assim. A gente estava falando de uma coisa mais extrema, né? De um vazio completo, enfim, já levando a questões relacionadas ao suicídio. Mas os pequenos vazios, eles fazem parte da vida, eles melhoram a gente, eles podem ser utilizados positivamente, valorizar o não vazio também, né? Ele ajuda, enfim, isso faz parte dessa formatação, digamos assim, né? De contrastes do nosso ser. Isso, é esse o sentido, esse é a temática do que a psicanálise, sobretudo Lacan, encontra, né, no fundamento do sofrimento humano, ao contrário do que muitas vezes se pensa, né, que com Freud, do que caiu na linguagem popular, a ideia de que, bom, como se Freud encontrasse o sentido das coisas, o Freud explica a relação que se faz com a sexualidade, como se, enfim, a psicanálise fosse trazer esse sentido total. A experiência de Lacan é essa de perceber que a gente só consegue dar algum sentido na medida em que também consegue estar esvaziado, consegue estar em paz com uma certa falta de sentido. Mas que na nossa tradição ocidental, esses binarismos, né, essas oposições entre o vazio e o pleno, isso se dá de modo, é uma tendência do pensamento ocidental, de modo, essas oposições se dão de um modo tão radical que às vezes dificulta a gente justamente de tematizar, de se aproximar desse assunto. O que Lacan encontrou então na cultura chinesa é essa forma, né? Como a gente está nessa conversa aqui vendo, essa dificuldade de conseguir situar a noção de um vazio, mas de um vazio que me permite dar sentido à minha vida, é essa experiência de uma cultura radicalmente diferente da nossa, com fundamentos bastante diferentes, mas que permite
a gente conseguir falar um pouco melhor disso. E a psicanálise é basicamente isso, né? É uma arte do bem dizer, é a gente conseguir falar do que a gente sente e não sofrer tanto com aquilo que a gente não consegue dar conta. Maravilha. Augusto, para a gente finalizar, né, falar um pouquinho aí sobre o psicanalista Cleiton Andrade, né, que ele é o vencedor do Prêmio Jabuti e que é ele que vai ministrar esse minicurso. Lembrando, o minicurso que acontece nos dias 27 e 28, né, no dia 27 é à noite e no dia 28 pela manhã e à tarde, isso tudo acontecendo lá no Instituto Pangeia, né, que fica na Rua dos Abacateiros, quadra número 5, número 16, no bairro São Francisco. Enfim, falar rapidamente dele, por favor. Sim, o Cleiton Andrade é professor da Universidade Federal de Alagoas e fez esse doutorado com essa temática do Lacan, de buscar essas referências nos seminários de Lacan, não é? Nas falas que ficaram registradas de Lacan, sobre a cultura chinesa, sobre a importância que teve a cultura chinesa na formação de Lacan. O Cleiton fez esse trabalho muito reconhecido no Brasil e até na América do Sul, esse esforço muito preciso, muito bem trabalhado de buscar essas referências da cultura oriental. O Cleiton fez um trabalho que é inédito, pioneiro em língua portuguesa e mesmo para a América Latina. Então, é um professor da Universidade Federal de Alagoas que tem explorado de modo pioneiro essas relações entre a psicanálise lacaniana e a cultura chinesa. Maravilha. Para inscrições também, né? Inscrições, pode encontrar essas informações onde? Isso, as inscrições as pessoas podem procurar na página do Instagram da Orla, Orla Centro, né? @Orla Centro, e lá no link da bio tem a inscrição minicurso Lacan Chinês. Tem também no Instagram qualquer contato de telefone, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Maravilha. Olha, muito obrigado pelas suas informações. Acabei de conversar aqui com o psicanalista Augusto Moschel. Falou um pouquinho, né? Deu um pouquinho do que vai ser esse minicurso Lacan Chinês, que vai acontecer aqui nos dias 27 e 28, lá no Instituto Pangeia. Augusto, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia. Obrigado, Adalberto Júnior. Bom dia para todos. Um abraço. Maravilha. E hoje é São João, Mara Nogueira. São João tem o quê? Tem festança junina, tem comidas típicas, tem tudo isso e muito mais. Muita gente bonita, alegre. É alegria, né? É um período muito alegre, muito festivo. É o auge aqui do nosso período junino, tá? A gente finaliza dessa forma o Jornal Rádio Universidade, desejando para você um bom dia, claro. Acompanhe a gente, fique com a gente aqui, ó. Tem jornalismo, tem muita coisa para rolar aqui também de música, né? A sessão das 8 começa agora, não é isso, Mara Nogueira? Com muita animação também nesse São João, né? Em clima junino. É isso aí. A gente volta amanhã com o Jornal Rádio Universidade. Mayra continua com a sessão das 8. Até amanhã. Até mais, Adalberto. Olha a cobra, olha a fuga, o caminho é de saúde, é da roça de feijão. Anarinê, vamos lá, minha comadre, agarradinha no compadre, dê a ele o coração. DYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. Agora são 8h09.